Outra palavra que está percorrendo o capítulo 4 é a palavra escravo, ou servo, ou escravizado, escravidão ou servidão. Vamos ficar com a palavra escravizado. A palavra escravo está aqui para designar aquelas pessoas que viviam na casa, que não tinham relação consanguínea com a casa, que eram propriedade do senhor da casa e que viviam para servir e fazer os trabalhos serviçais da casa. Então, não tinha autonomia. O escravo, ele estava debaixo de regras, debaixo de ordens. A vontade dele não era considerada. Ele vivia para o outro. Ele vivia debaixo do jugo do outro. Ele vivia para gastar as suas energias, as suas forças para o outro. Ele não desfrutava da vida. Ele não tinha liberdade. Ele não possuía uma identidade e nem podia sonhar com um futuro onde ele quisesse viver. Ele estava subordinado a viver naquele lugar, sob as condições daquele lugar e debaixo das ordens daquele senhor. Bem, o capítulo 3 diz que éramos menores, éramos escravos, estávamos escravizados, sujeitos aos rudimentos do mundo. Que palavra interessante é esta? Porque aqui indica que o homem está cativo desde que nasce. No caso do judeu, ele está cativo da lei. No caso do gentio, do Gálata, ele estava cativo das tradições humanas, até o dia marcado pelo Deus Criador, Senhor de todos nós, quando viria o Filho, tanto para o judeu quanto para o grego, o romano, o gentio, o brasileiro. No capítulo 5, versículo 1, diz que para a liberdade Cristo veio nos libertar. Uma liberdade absolutamente abundante, diferente daquela liberdade minguada, restrita, marcada por culpa, por servidão, por depreciação do humano, por circunscrição do lugar onde devia o ser humano viver. Bem, para a liberdade foi que Cristo veio. Então, esta palavra escravizado, ela está marcando aqui uma condição de vida que percorre a linha do tempo. Todos aqueles sentidos do tempo anteriormente destacados, até o dia determinado pelo Pai, para dar ao Filho a condição de liberdade. O Filho era tutoriado. Muitos eram educados, formados por um mentor. Este filho, quando chegava o tempo próprio, que o pai, na família, combinava de antemão, ele recebia então a sua autonomia, emancipação. Mas o escravo permanecia escravo. Agora, Paulo está nos ensinando aqui que Cristo ele veio para nos resgatar desta escravidão. Não só aquele que está debaixo da tutoria da lei, mas também daquele que está debaixo
da tutoria, das tradições humanas. Seja o judeu, seja o gálata, estão debaixo do julgamento de algo que lhes é externo e muitas vezes opressor. A lei se torna opressora quando eu na verdade, fraquejo em cumpri-la. O apóstolo Paulo diz que não há ninguém que possa afirmar que é um cumpridor inocente da lei. A lei, ela vem para nomear pecado e para caracterizar o pecado e para indicar onde está a transgressão, e não há um homem sequer que não peque. Não há um justo sequer. A carta aos Romanos vai tratar disso de forma abundante e contundente, convincente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Gálatas, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos debaixo de um jugo. Seja o judeu debaixo da lei, seja o gentio debaixo dos rudimentos deste mundo. A palavra para rudimento ali, Paulo conjuga ela com a palavra nomos, que é a palavra para lei. Então, Paulo está nivelando aqui, nivelando aqueles que estão debaixo da lei com aqueles que estão debaixo de outra lei, que são os rudimentos, que são os costumes, que são as regras da cultura, que são as condições impostas pela família, pela tradição sobre todos. Pois bem, Cristo veio para as duas realidades. Cristo veio para nos libertar, seja das formas da lei, seja das formas dos rudimentos deste mundo, para que Ele só seja o Senhor, o Mestre, o ecônomo de nossas vidas, aquele que é o dono de nossas vidas, aquele que cuida da nossa liberdade e da nossa eternidade. Então, apóstolo Paulo fala dessa condição de escravo. Lá mais no final do capítulo, ele vai falar da relação entre Agar e Sara, daqueles que são ambos filhos de Abraão, mas que têm um destino diferente na história. Os filhos de Sara vão estar debaixo da tutela da lei mosaica. Os filhos de Agar vão estar debaixo da tutela dos rudimentos deste mundo. Mas, de qualquer maneira, estas duas condições, elas simplesmente são alcançadas e são suprimidas diante da promessa feita através de Jesus Cristo. Cristo, ele vem para consumar, para realizar a promessa da salvação plena, do perdão dos pecados, da maldição da lei, da opressão dos costumes e rudimentos deste mundo, para nos trazer para o reino da liberdade dos filhos de Deus. É um verdadeiro processo de libertação da escravidão. A vida humana é uma escravidão. A vida humana, ela é uma condição de sofrimento, de corrupção, de degeneração até a morte. O último ato é a morte. Mas Jesus veio como ressurreição e vida. Jesus veio para nos trazer a esperança da vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para nos resgatar a todos que estamos debaixo dessa lei inexorável da morte. A outra palavra importante aqui é a palavra filho. E o apóstolo Paulo vai trabalhar esta relação
filho escravo. Esta relação que caracteriza a condição de todos os seres humanos. Todos os seres humanos colocados diante de Deus. A uns Deus deu o privilégio de estar debaixo da lei mosaica e a outros estarem debaixo dos princípios rudimentares do mundo. Esta relação permeia todo o capítulo 4. Mas Deus enviou o seu Filho para resgatar os escravos que o receberem. Receber a Jesus como Salvador é considerar a sua condição como de um escravo que necessita de ser redimido e resgatado e libertado. De que escravidão? Da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado. O pecado em suas múltiplas formas. Ele nos escraviza e ele recebe o veredito de que aquela é uma condição de pecado. E esse veredito é dado pela lei ou pelos princípios rudimentares do mundo. É uma condenação, é um juízo que recai sobre todos. Todos pecaram e foram desqualificados da glória de Deus, ou seja, da herança de Deus. E é interessante que a palavra herança que vai aparecer no capítulo 4 é a mesma palavra para glória também. Então, nós que não éramos herdeiros, agora recebemos o privilégio de sermos adotados. E esse processo da adoção nos eleva à condição de filhos de Deus, de novamente sermos herdeiros de Deus, de pertencermos e de participarmos da glória, do peso da glória, da herança da glória de Deus. Então Paulo vai dizer que o escravo pobre, ele pode ser adotado agora e então receber o Espírito de Cristo que o Pai envia também. Nem o Sinai, nem a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Ele diz no versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. No anterior, ele tinha dito, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, mãe da liberdade, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Nós somos os filhos da promessa. Aqueles que são trazidos pelos braços do bom pastor para serem adotados na família do Pai e receberem o espírito da adoção, que é o Espírito de Cristo, pelo qual ele clama, Abba, Pai. Pois bem, há algumas doutrinas aqui que eu gostaria então de citar de forma mais rápida. Nosso tempo não permite um aprofundamento e para essas doutrinas teríamos que nos remeter a um manual de doutrinas ou a uma teologia sistemática. Mas as doutrinas são tão maravilhosas aqui que precisamos de indicá-las. No versículo 3, Paulo vai falar de uma doutrina muito importante. A doutrina da universalidade do nascimento escravo. O nascimento humano é um nascimento que não traz
beleza da glória de Deus, porque o pecado nos destituiu da glória de Deus, mas ele traz a beleza natural da imagem e semelhança com Deus, e ele, apesar de ser um nascimento que universalmente acontece debaixo do pecado, ele nasce, na verdade, debaixo da promessa do resgate, da salvação, do perdão, da vida eterna, da adoção. Nós nascemos como escravo para que a nossa consciência, uma vez amadurecida, ela possa clamar pela condição de filho. Queremos a condição de filho. A alma suspira pela condição de filho. A nossa consciência, ela é uma consciência aberta e que também suspira pela condição do perdão, da salvação, da vida eterna e da comunhão com o Pai. É uma consciência que busca o sossego, é uma consciência que busca a paz, é uma consciência que busca a eternidade, é uma consciência que busca a santidade de Deus. Então, a universalidade do nascimento escravo, Paulo, nesse capítulo 4, está colocando que não há outra condição de nascimento. Esta é uma condição fatídica de nascimento, que nós nascemos debaixo de um jugo, mas para o qual Deus enviou o seu Filho para nos resgatar para a vida eterna. Este capítulo vai falar de uma outra doutrina importante, que é a doutrina da soberania de Deus na história. Isto fica caracterizado pela soberania de Deus sobre este tempo. Deus é quem marca o tempo. E é Deus quem estabelece aquilo que é a hora certa dele agir e mudar a história. A história está em suas mãos. A história está debaixo do seu poder. Jesus, quando foi elevado à glória celestial, ele disse aos seus discípulos: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então esta presença soberana, o pleroma do Cronos, a plenitude do tempo, é aquele momento quando Deus ele envia o seu Filho ao mundo para mudar, para revolucionar, para transformar, para libertar o mundo do seu pecado. Deus conduz a história para um propósito. A história tem um escatom. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, das coisas que esperamos e que Deus está já realizando. Também a doutrina da encarnação do Filho de Deus. Que palavra maravilhosa nós lemos aqui. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. A encarnação. Nós fomos abençoados com a vinda do Filho de Deus para experimentar, mas não só experimentar, para viver a nossa vida e resgatá-la para o Pai. Então, o Filho de Deus, ele foi nascido sob a lei para resgatar os que estavam de debaixo da lei. E lei aqui agora Paulo coloca como sinônimo de rudimento do mundo. É a palavra nomos e a palavra stoikos, que é a palavra para indicar os rudimentos do mundo. A lei é para o povo de Israel e ela é uma lei que se aplica a toda a condição humana, ela engloba os rudimentos deste mundo, ela coloca a todos debaixo da promessa da salvação. Então Paulo vai falar da doutrina da salvação no verso 5. A salvação é uma grande esperança que nós temos. A salvação é quando nós somos trazidos da condição de pecador para experimentarmos a presença santa do Espírito do Pai e de Cristo em nossos corações. É interessante porque Paulo fala da adoção. Fomos adotados. Não somos mais filhos sem pai,
não estamos mais desamparados, nós estamos protegidos e destinados de antemão para a salvação e a vida eterna. Não precisamos esperar o fim para saber se somos salvos. Nós estamos, por Cristo Jesus, predestinados para salvação. E Paulo fala então da doutrina do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo também foi enviado a nós, do mesmo modo como o Filho foi enviado. Aliás, a palavra aqui é a mesma, quando Paulo diz que Deus enviou o seu Filho e quando ele diz que Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações. A sua obra está no nosso coração. O seu objetivo é consolar, confirmar, sustentar o crente e fixar o nome Abba, Pai, em nossos corações. O Espírito Santo é que faz essa obra em nós, lá no coração, na alma, para que nós sejamos solidificados na fé. A última doutrina que Paulo vai aqui delinear é a doutrina da vida cristã. Se estende do versículo 8 até o versículo 31. E se compõe da exortação, versículos de 8 a 11, da imitação, imitatio Dei. Paulo diz no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Ou seja, aqueles que pregam a palavra são ponte. Eles servem de ponte para que o crente, através do exemplo que ele dá, que deve ser o exemplo de Deus, o crente possa ver nele o exemplo de imitar a Deus. Não há outro objetivo na vida de um pastor, de um missionário, de um evangelista, do que ser um imitador de Cristo, para que os que creem vejam nele o exemplo de imitar a Deus. A compaixão. Paulo pregou aos Gálatas numa situação em que ele diz: eu cheguei entre vós enfermo, e vocês me receberam como um anjo de Deus. E os meus olhos estavam doentes, e vocês tiveram, se pudessem, o desejo de arrancar os próprios olhos e implantar no lugar dos meus, para que eu tivesse saúde de vista. Isso é compaixão. É quando Paulo compartilha que aqueles Gálatas foram excessivamente cheios de compaixão com ele. Eles, se pudessem, dariam a Paulo a sua saúde para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Eles gostariam de ficar com as enfermidades de Paulo para que Paulo pudesse ter plenitude de forças e de vida na pregação do evangelho. Compaixão. Eles sentiram a enfermidade de Paulo, condoeram-se com Paulo, colocaram-se no lugar de Paulo e queriam que Paulo recebesse as doações deles para ter saúde. Compaixão. Falta isto. Os crentes precisam ser compassivos uns com os outros, compassivos com o mundo, precisam ser cheios de compaixão para com seus semelhantes, amar de todo o coração a Deus e o próximo. Também o discernimento teológico. Paulo exorta os Gálatas: Gálatas, vocês precisam ter discernimento. Esses pregadores que estão vindo aqui, arrastando vocês de volta para o judaísmo, qual é a intenção deles? Por que eles querem vocês do lado deles? Então Paulo vai fazer uma acusação grave, uma acusação importante, dizendo que aqueles homens, aqueles mestres, na verdade, estavam querendo a sinceridade dos Gálatas para afastá-los de Paulo e para gozar do zelo do favor deles. Olha só. Pregadores cujo objetivo é usufruir dos benefícios que as ovelhas podem lhes dar. Não estão por causa da pregação do evangelho, não estão por amor às ovelhas, são mercenários. E por último, a esperança. Paulo vai falar da esperança da Jerusalém celestial. Não é o Sinai na Arábia, não é o Horebe, onde Jerusalém está edificada. É a cidade que vem do alto. Não é mais nada terreno.
não são os rudimentos deste mundo, nem é a exatidão da lei judaica, é a esperança da Jerusalém que desce dos céus, cheia de vida e que nos dá morada eterna na glória. Que Deus nos abençoe. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e bom proveito no estudo da lição deste domingo. Deus abençoe a todos.